Então, o objetivo da meditação de hoje, que é a meditação de cura com a egrégora de Bezerra de Menezes, mas não só eles, mas várias egrégoras do planeta inteiro que trabalham conosco nesse projeto Luz Interior. O foco do trabalho foi voltado a emoções, a sentimentos reprimidos que poderiam ser dessa vida ou de vida passada, poderiam ser da sua personalidade atual ou de personalidade de vida passada. E essa foi a primeira parte do trabalho, que uma vez você em contato com o seu eu sou, você mais expandido, com o auxílio dos seus mentores, das egrégoras que trabalharam conosco e a permissão do conselho kármico, mais um pedacinho, mais um pouquinho de sentimentos que bloqueiam o corpo emocional, que atrapalham o corpo emocional, foram tratados hoje. E o objetivo era trazer pelo menos um pouquinho de conhecimento, então, de autoconhecimento, um pouquinho para você, para adicionar no seu autoconhecimento. E aí o trabalho é iniciado dessa forma, mas ele continua, porque o pedido foi feito para ser trabalhado tanto na hora que você faz a meditação, mas para que também continue quando você for dormir e conseguir ser atendido, então, ajudado, auxiliado pelos mentores e pelos psicólogos do além, que são pessoas que trabalham como psicólogos nas cidades astrais ou nos planos superiores. Então, quando você usa do seu livre-arbítrio para fazer o pedido, pedindo o auxílio deles, especificamente para isso, então tudo é acionado, tudo é movimentado para te ajudar. E aí você mesmo não se lembrando do que fez fora do corpo, parte do seu corpo emocional é trabalhado. Então o trabalho é energético e psicológico. Eu espero que muitos possam usufruir dessa meditação e que isso traga muita paz para todos. Muito obrigada, muita paz, muita luz. Namastê. Eu estou me recuperando ainda porque realmente foi muito forte. Hoje foi forte demais, demais. Eu senti em vários momentos, mas no momento que foi focado em transmutar, em ajudar na parte do auxílio à humanidade, né, ao globo, do serviço planetário, quando focou no auxiliar as pessoas do umbral, eu quase comecei a chorar aqui. É como se eu tivesse entrado em contato com a dor de várias pessoas ao mesmo tempo. E não só pessoas, mas os locais, que cada local no umbral tinha uma vibração, e aquela vibração era de dor. E aí eu senti um pulsar aqui no peito e aquela dor emocional das pessoas. E hoje foi muita emoção. Fazia algum tempo que eu não sentia isso. Pelo menos não assim tão forte. Pera aí, deixa eu botar. Pronto, Namastê. podemos voltar ao assunto. Podemos. Conta pra mim, Posso- Daniel, como é que foi? Então, vou começar. Eu fiquei muito impactado com o que eu vi, fiquei chocado com o que eu vi hoje de mim mesmo. Mas eu estava falando que eu fiquei extremamente chocado com o que eu vi do meu passado, porque hoje eu sou uma pessoa muito diferente. Então eu não tentei muito
deixar o meu consciente atual, me próprio me julgar ou me analisar, porque não faz parte, assim, eu só deixei vir e entendi que eu não fui bom no passado e que essa é uma oportunidade real de sentir, porque eu via as cenas e sentia as cenas e eu estava começando a ficar triste por mim. E eu falei, não, não é um trabalho de tristeza. Essa tristeza vem, mas é para transmutar, para entregar. E eu estava sendo acompanhado, auxiliado. E o que veio muita coisa para mim. Mas é porque isso poderia ter sido trazido para mim Sim. nesse momento. Então, dou detalhes, Sibeli, do que eu vi? Ou, fi- ou Você, fi- você que sabe. Se for algo muito pessoal, melhor não. Não, é pessoal, mas eu não tem problema. Eu fui uma pessoa em Roma, Hum, já sabia disso. Só uhum, que eu nunca tive visão e fui muito ruim em Roma. Eu era como se fosse um soldado que tinha certos poderes, assim, mais graduado, que tinha poder de matar, tinha poder de julgar. E o sim. que eu vou falar, você vai ficar muito mexida, talvez, com o que eu fale, não fique. Mas porque eu vi eu violentando mulheres, enforcando uma mulher, e essa mulher apareceu como uma Fabi para mim. Hum, E eu comecei a ficar triste, porque eu pensava com minha cabeça de hoje, falei, não, eu vou deixar fluir. E eu vi a Fabi sendo jogada no chão, e eu enforcando ela, violentando sem precedentes. E depois eu vi uma mulher grávida, e eu enfiei uma espada no ventre dessa mulher e arranquei o bebê com tudo. Com as minhas próprias mãos, eu abri a barriga, arranquei, joguei o bebê no chão, cuspi em cima. Você me desculpa estar narrando, mas foi o que eu vi. uhum, E morreu mãe, morreu criança. sim. E me veio ainda que nessa vida eu não quis ser pai, eu não quis ter filho. Talvez por isso. E Deus me enviou uma criança com 3 anos e 8 meses para eu criar. E eu criei com muita alegria nessa vida. E então houve essa relação. Foi me explicado por que eu nunca desenvolvi essa vontade de ter sido pai, mais jovem, e tudo mais. E me relacionou com a minha esposa atual, que é a Fabi. Então, depois me mostrou sendo um padre. Eu estou acabando. Sendo um padre, Não e tem um padre pressa. é um padre bem feio, bem narigudo e com uma verruga feia no Uhum, meio curvado. Mas esse padre, ele mandou várias mulheres para uma fogueira e me uhum, mostraram essa fogueira claramente, claramente era uma armação de treliça, tipo um bambu trançado, e os corpos eram presos e eram incinerados aquelas mulheres vivas. E eu vi que eu fui o ordenador disso como padre. O padre tinha um poder, né? Usava a igreja, a religião para coisas bárbaras. E por fim, não só ficou me mostraram como se fosse um coração, e eu entendi que esse coração não era o meu coração, mas era um corpo emocional em formato de coração. E ele foi literalmente sendo lavado. Eu via como se fosse uma água que ia entrando, ia lavando, ia tirando sujeiras, ia, sabe, drenando aquela água, botando aquela água, aquele escuro por fora, para fora, ia entrando luz, ia dissipando. Então ele ficou oco. Aqueles sentimentos, eu não vi luz lá dentro, mas ele ficou vazio. Essas emoções que entraram. Então, é como se tivesse dissolvido e passou. Então, essa foi a minha experiência mais pesada. uhum, E eu sinto que se me foi trazido isso, eu tinha condições de lidar com isso. Estou bem.
apesar de ter sentido uma tristezinha, não escondo, mas foi necessário, eu não sabia que tinha tanta coisa enterrada nisso aí. Então, os sentimentos. Você conseguiu identificar quais foram os sentimentos reprimidos que foram tratados? De tudo que você narrou até então. Quais foram os sentimentos que vieram à tona? Sentimentos que vieram foram de arrependimento, Uhum. Eu ia dizer e culpa. de culpa, entendeu? De me sentir um bárbaro, uma pessoa execrável, assim. Foi isso que foi trabalhado em mim. Eu não estava aceitando nada do que eu estava sendo mostrado, então eu entreguei tudo. É muito diferente da minha personalidade atual, e o meu processo é consciente, Uhum. sabe? Então eu entreguei, foi doído, mas eu achei importante, eu encarei de frente, me senti ok, pronto ali, eu entreguei todo o coração. O conhecimento não foi trazido para que você se julgue, ou para que você se Sim, sim, sentisse mal a respeito de exato, quem você é hoje. exato. Isso aí é o passado. É quem você foi no passado, é uma personalidade passada. Não é quem você é hoje, né? Então foi trazido à tona, porque isso te traz mais conhecimento sobre você mesmo, quem você foi, até o seu caminhar até aqui, né? E para te trazer à tona a percepção de que você tem um sentimento de culpa que você não se lembrava que tinha, Perfeito. que você tem um sentimento de remorso e de tristeza profunda que você não se lembrava que tinha. Nem me dava conta disso, velho. Nem tinha ideia. Isso estava lá no corpo emocional. E isso afeta a gente, afetou você em tudo quanto foi encarnação depois daquelas encarnações que você conseguiu ver. Mas em todo o processo tinha um espírito, tinha um mentor, amparador ali que falava do meu lado, me dando suporte. Uhum, Sabe, eu não me senti sozinho nesse processo. Ele falava, não, analisa, deixa fluir. E depois ele fez até um paralelo assim: olha o seu coração atual. Aquele não é o seu coração, aquele é o seu corpo emocional que está sendo tratado. Ele está em formato de coração, tá, mas não é o seu coração. O seu coração é outro. Então, todo momento eu me senti amparado pela espiritualidade. Eu não fui jogado numa experiência, sim. sabe? Então, assim, esse tratamento. Hoje foi um tratamento para mim. Não tem preço, sabe? É uma coisa valiosíssima, porque é uma cura interior que a gente nem sabia que precisava. É isso mesmo. É incrível. É uma oportunidade de ouro que a gente tem de receber assim o auxílio deles e fazer um tratamento tão profundo. E foi trazido muita coisa, Sibeli. Eu creio que isso foi me facilitado porque, por um outro lado, eu estou com o coração, eu tenho os sentimentos bons que conseguem equilibrar a equação. Vamos dizer dessa maneira. Eles jamais trariam algo à superfície que você não pudesse lidar. Perfeito. Então, se Isso. tiver alguém que fizer essa meditação e não vê absolutamente nada, muito provavelmente é porque não está pronto para ver nada. Né? Não está pronto para trabalhar isso. Nem todo mundo consegue. Você tem que estar muito equilibrado emocionalmente para conseguir lidar com esse tipo de emoção, com esse tipo de trabalho que você conseguiu fazer hoje. É pesado. Uhum. E o sentimento de culpa e de remorso é de tristeza por ter feito algo para alguém que hoje você ama. Eu amo demais. É um sentimento muito doloroso. Sim. Exato. Você É está me muito- entendendo, Sibeli, porque é uma coisa do âmago, Uhum. sabe?
É. Mas faz diferença você saber que esse não é você hoje, esse é o passado. Sim, Você exato. hoje, você está bem diferente. É muito. Eu não tinha consciência que era tão discrepante eu do passado e hoje. Eu não tinha essa referência. Uhum. Uma vez que é me mostrado, eu consigo criar uma referência, Sim. né? Jesus. E aí eu fui para a segunda parte, Jesus. a segunda parte do trabalho. E aí que é interessante, que como não é você de agora, aí quando eu expandi o meu coração para o trabalho a nível planetário, eu já me vi automaticamente fora da Terra, vieram mentores e eu me expandi completamente, saí daquela, vamos dizer, daquela densidade minha do passado. Me vi numa atmosfera de muita luz e eu recebendo a luz de Sananda, que para mim foi assim um bálsamo. E Uhum. essa luz indo para a psicosfera, para a Terra como um todo. Aí eu vi inúmeras situações que me tocaram também. Presídios, pessoal lá daqueles grupos extremistas, todos vestidos de preto, sendo tocados pela luz do todo. Uhum. É, minas de carvão, pessoas exploradas em minas de carvão, escravidão na China, na faixa de Gaza, guerra. Então eu via essa luz descendo e via na minha tela mental imagem de seres ali naquelas situações deploráveis. Todos sendo tocados pela luz no coração, uns no coração e também outros eu vi entrar na mente, tipo esse do Hezbollah, esses grupos extremistas. Eu via um facho de luz entrando na mente dessas pessoas, entrava aqui na têmpora, assim, sabe? É, hospitais, presídios, campos de concentração que ainda existem na Alemanha, os locais ainda existem, tem desencarnados que precisam receber luz. É, é, eu vi, para ser honesto, até o bunker, uma certa cidade extremista, debaixo da terra, onde, não sei se isso é real, mas que residem, tem uma cidade, fizeram um túnel, cavaram um túnel e fizeram um bunker, tipo uma cidade debaixo da terra, sabe? Uhum. Recebendo, e até uma porção de 11 de setembro, onde caiu o prédio, ainda precisava de luz ali, embora não tivesse o prédio físico, mas Sim. uma luz naquele local. Uhum. Então foi isso, foi um trabalho, essas duas pontas muito diferentes, né? Polos diferentes, mas dois trabalhos maravilhosos. É. Um é para ajudar a gente, né, individualmente, e o outro é para a Exato, gente poder botar em prática o amor incondicional e ajudar todo mundo, ajudar o próximo. exato, Sibeli. E na verdade, olha que coisa interessante. Quanto mais a gente se cura, a gente se ajuda, eles nos facilitam, mais a gente consegue ajudar. Uma coisa impulsiona a outra, porque a gente fica mais brilhante, mais limpo. Aí a gente consegue receber a luz mais pura, requalificar para entregar para a humanidade. Então, assim, tem tudo a ver um trabalho com o outro. Um coração mais leve Uhum. significa que ele tem mais amor pela humanidade, pelas pessoas, em geral. E quanto mais amor ele tiver por si mesmo e pelas pessoas, mais luz ele consegue irradiar. Nós recebemos a luz do Criador, a luz de Sananda, a luz de todas as consciências crísticas o tempo todo. Mas, conscientemente, não é todo mundo que consegue perceber essa luz e irradiar essa luz para o próximo. Aí que vem minha pergunta, Sibeli. Quanto mais o nosso corpo emocional estiver limpo, creio que vai ajudar mais o coração a brotar essa luz. Mesmo que a gente não tenha noção que o corpo emocional esteja tão sujo, mas à medida que ele é limpo, creio que vai ajudar no processo como um todo do coração. Sim, porque você se purifica
E além de poder irradiar mais luz, você se aproxima cada vez mais do teu eu sou. Bingo, é isso. E quanto mais próximo você tiver da vibração do teu eu sou, melhor vai ser a sua união perfeita com ele, com o eu sou. Bingo, Sibeli, é isso aí. Perfeito. E aí, quando a tua união é perfeita com o eu sou, você consegue fazer muito mais coisa, não só por si mesmo, mas para os outros. Então a parte um ela tem muita ligação com a parte 2, como eu Uhum, falei, né? sim. Então aí eu vou deixar o pessoal falar. Muito obrigada. Vai dormir tranquilo, depois os Amém. psicólogos da lei vão te ajudar a trabalhar mais um pouquinho na parte Boa, psicológica, legal. tá bom? Obrigada. Obrigado. Para mim, ultimamente eu tenho, eu continuo, eu vou indo. A hora que começa a dar o trabalho da taquicardia mundial, eu apago, eu fico nem lá nem cá. Mas antes de chegar lá, eu consegui fazer tudo. E o que veio para mim não foi trazido nenhuma imagem, nada. Foi só trazido medo, medo de, como é que chama esse medo? Medo de perder alguém que você tem um grande apreço. Uhum. Teve várias situações como essa. Então não foi nada reprimido, foi só medo que veio para mim. Então, Teve, medo teve vários, reprimido. não é reprimido, eu sei que ele tá lá. Bom, esse é um sentimento que estava lá, né, que você esquece que existe. Né, porque reprimido é você esquecer que existe, né? Você bota na caixinha lá e diz, deixa pra lá, não preciso lidar com isso agora. Hum, Mas é como se fosse um medo de medo de perder alguém para a morte. É esquisito isso. É algo que tem que ser trabalhado. E você conseguiu diminuir a intensidade dessa emoção, desse sentimento? Não sei. Foi trabalhado, mas eu não sei se foi Quem, realmente feito algo. qual foi a orientação que foi dada? Ah, Porque deve ter vindo através de uma intuição, dando orientação do que fazer. Que não é só trazer o sentimento à tona, tem uma orientação. uhum. Não, Eu vi que não uma pista. eu vi que aconteceu com o Daniel lá. Então, hum, veio que ia trabalhar aos poucos também, porque é um medo, é algo que é bem profundo em mim, que me Uhum. traumatizou bastante, não só nessa vida, mas em várias vidas. Ah, e, e que eles vinham fazer bem de leve. Dei a impressão que estavam fazendo devagar. É devagar, é devagar, devagar, devagarinho o processo. Sim. Estão falando que é Mas pra trabalhar isso devagar. Então, qual é o teu plano? deixar na caixinha? Tem que meditar a respeito. Hum, Que é no sim. momento em que você vai meditar, eles se aproximam para te ajudar. Melhor ainda se Dei tu pedir para eles se aproximarem para te ajudar. dei a impressão que eles iam trabalhar isso durante o sono também. Sim, foi falado isso na meditação também. Foi feito, Não. foi feito decreto pedindo para que isso fosse feito. O trabalho iniciado aqui, durante a meditação, um trabalho que é psicológico e energético, e Uhum, aí fora do corpo eles fazem a mesma coisa. Tem uma boa parte que é psicológica, né, uma conversa com o psicólogo, e tem um trabalho energético que eles também fazem. uhum. E não necessariamente você vai se lembrar.
Mas quando eles acham que é importante que você se lembre de alguma coisa, aí você já acorda com aquela lembrança. Seja por um sentimento, seja realmente um sonho que você consegue lembrar. E tem várias formas deles ajudarem você a se lembrar de alguma coisa. Eles podem até projetar hologramas, né, um filminho holográfico para te ajudar a lembrar daquilo que você precisava se lembrar durante o dia para continuar o trabalho psicológico. Uhum. Né? Mas tudo começa com você querer trabalhar isso. Porque se você Sim. quiser botar na caixinha, aí eles não podem fazer nada. Não, é. Tem que partir de você. Uhum. Né? Não tem nada de milagroso que o outro que vai fazer tudo por você, num instante aparece lá o psicólogo e plim, com a varinha de condão dele. É. Aí você não precisa pensar, não precisa fazer nada, seu corpo emocional tá todo purificado, você só teve que pedir para ser salvo, né? Daí você me perde, né? Aí É. fica difícil. Eu quero sombra e água fresca. Trabalho. Pois é, mas isso não existe. O que existe é um trabalho do indivíduo em si mesmo, e aí fazendo pedido e com o auxílio deles. Com ou sem pedido, né? Porque a gente sempre é auxiliado por um mentor, mas com o pedido específico fica melhor ainda. Mas tem que partir do indivíduo, do ser humano, querer trabalhar dentro de si, querer purificar o corpo emocional. Uhum. Né? Não existe esse prêmio de você não precisar fazer nenhum esforço e tudo acontece. Pelo menos essa não tem sido a minha experiência. Sim. Entendo o que você fala. Não, mas faz sentido. É. Você está se sentindo mais ou menos ainda, né? Porque é como se botasse o dedo na ferida para você perceber que você tem essa ferida. Não, eu já sei que eu tenho, já faz tempo. Só que eu não. Melhor não tocar, né? Deixa lá. É. Tem que Mas tratar, tem que botar um bálsamo, tem que botar um medicamento, tem que trocar os band-aid. Não é só esquecer que a ferida existe. sim, Hum. capisco. E sem julgamento, Eu sei. sem ficar se criticando, se julgando. É só amor. Você tem que se amar. Para limpar o corpo emocional, a gente tem que se amar. Tem que se conhecer e se amar. Então, conhecer cada coisinha ruim que a gente fez, né, lá atrás, no passado, tanto nessa vida como em vida passada. Amar aquela personalidade que você teve no passado. Perdoar a si mesmo. Perdoar a personalidade que você teve no passado. Isso faz parte do trabalho emocional. Uhum. Você se perdoar, pensando lá naquela personalidade do passado que você foi, sem julgar muito, tá? Você observar que você foi daquele jeito e se perdoar e amar aquela personalidade do passado. Se você só repudia a personalidade do passado, julgando a personalidade do passado, você não se cura. Só o amor incondicional pode nos curar. E esse amor incondicional tem que ser para si mesmo e para o próximo. Então você tem que amar até mesmo as suas personalidades do passado. Não tem que amar o erro da personalidade. Você só tem que amar a personalidade. Hum.
né? O erro já foi e tem a lei do karma cuidando disso. Você não precisa se preocupar. O karma vai cuidar de tudo, né? O karma é perfeito, o karma é justo. Então, aquilo que a sua personalidade do passado fez lá atrás, que você achou, né, que foi ruim, tá? O karma já tomou conta e você foi aprendendo através desse karma, você foi reencarnando. Né? Por causa do karma, tu reencarnou, certo? E Sim, aí você foi se modificando, você foi amando as pessoas que você odiou. Não só amando, você foi ajudando as pessoas que você prejudicou. Tá? Então, o karma nos ajuda nisso aí. sim. Então, não tem por que se odiar. Já é passado. Ama, que perdoa a personalidade, ama a personalidade do passado e ama quem você é hoje, porque você já se modificou muito para chegar onde você está hoje. Hum, E tudo isso faz parte do plano divino para nós. Não é em vão, não é à toa, não é tortura, não é crueldade de Deus. Tudo isso serve um propósito para o nosso crescimento. Crescimento de quem? Do eu sou, pessoal. do espírito imortal, do Atma, da consciência superior, seja qual o nome que você queira dar. Hum. Essa foi uma experiência, então. Obrigado. Tá melhorzinho? Já melhorou um pouquinho? Hum. Que eu te sentia Ah, um pouco abalado ainda. tá normal. Eu tenho sempre comentado que tenho feito quase que diariamente a terapia das emoções, principalmente depois da cirurgia, onde o nosso amigo, a nossa equipe cinza, pontuou para mim umas questões de emoções que eu precisava cuidar. E eu acho que eu estava fazendo meio que superficialmente isso. Eu não tive imagens, vidas retrógradas passadas, mas veio para mim a figura da minha família, né, do meu pai e minha mãe, dessa encarnação. E, e refletindo, eu pensando por que essa imagem. É, tanto meu pai como minha mãe, os seus quatro filhos, nunca conseguiram chamá-los de papai e de mamãe. Era pai, mãe. Enquanto eles, não foi por falta de criação deles. Minha mãe chamava a mãe, o pai dela de papai e de mamãe. Meu pai chamava o pai dele de papai, mamãe. Porém, no criar a família deles, eles vestiram uma couraça. E nós, e eu vim nessa constituição familiar com a minha couraça também, de ficar tentando se proteger dos sentimentos, das emoções. E gozado que nenhum dos quatro irmãos conseguiu chamar eles de papai e de mamãe. Não é que faltasse amor, mas era o carinho do jeito que eles conseguiam dar. Só que a gente, para nós, era pouco. A gente estava na família certa, hoje eu sei disso.
na família que eu precisava. Depois, na juventude, sempre achando que é mais inteligente, é melhor, mais sábio, sabe viver melhor do que os pais, que são atrasados. Eu enchi o pé na jaca e vim desenvolver, ó, que vocês sabem, o meu alcoolismo, digamos. E nesse tempo todo eu devo ter acabado com toda a plantação de tomate que tivesse por perto, magoado, mas fica tudo escondido lá no fundo, escondido atrás da doença, né, que é o alcoolismo. Hum. Só que depois eu, com muita ajuda, chance e esforço, conseguiram me ajudar a sair. Era apenas um pedaço da prova, um pedaço do caminho, não o caminho todo. E eu fui extremamente egoísta, preocupado com a minha recuperação, preocupado com a minha vida que eu tinha para viver. Não curti meus pais, eu acho que em momentos difíceis da vida deles. Eu não participei, eu não estava lá, eu não colaborei. Isso se chama, agora isso estava, se diz reprimido, que é o nome correto, isso. A Uhum. gente chamava de recalcado, recalque. Então, a sensação de abandono que os senhorzinhos me disseram que eu tinha, de mal amado, de infeliz, não é só da vida passada, foi desta também. Mas você acha que tem uma pontinha de culpa? Bastante culpa, bastante tristeza, Uhum. que estava. Eu falava da palavra culpa, mas não sentia a vibração do sentimento que a junção dessas palavras trazem. A gente continua mentindo para a gente mesmo. Sim, é Mas muito chega um certo fácil. momento, a gente consegue suportar essa dor para libertar-se dela. Que bom. Sou responsável pelo que eu fiz e pelo que deixei de fazer, Uhum. mas não me sentirei mais culpado. Com a ajuda que eu espero obter, e já tenho tido, novo caminho se abrirá. Se perdoe. Estou tentando. É uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem que trabalhar em si mesmo, é o auto-perdão. Mas essa tristeza precisava sair voluntariamente. Uhum. Ela precisava fluir, que ela estava tendo vida própria. Eu sinto muito, me perdoe, eu me amo. Gratidão. Fora o destampar essa panela, no momento das atividades eu senti um calor imenso na, no pé no pé das costas, do cangote, um lugar que ficou fervendo. Parece que tinha alguém encostado ali. Uhum.
E lágrimas ajudam. Sim. Muito obrigado. Lágrimas sempre ajudam. A gente não deve reprimir as lágrimas. Faz parte da cura. Reprimir sentimentos cria mais problemas. E o trabalho vai continuar com você depois fora do corpo. Sim. Isso tudo veio na meditação ou você já tinha ciência de bastante coisa que você narrou? Como é que foi assim? A Você, relação dos sentimentos que eu tinha veio na análise da minha cirurgia que foi feita pelo Bezerra de Menezes e apareceram os greys. E no final, o Greyzinho relatou, fez esse relato dos sentimentos que eu precisava cuidar. E eu anotei. E todo dia, quase todos os dias, eu fazia, era carga de emoções, só que eu apagava, né? Estava superficial, mas valeu o trabalho, porque permitiu tirar um monte de entulho que estava escondendo, mantendo no fundo, bem lá no fundo, esses sentimentos, essa emoção. O que eu precisava era compreender a origem desses sentimentos. Não é muito fácil eu atribuir a vidas passadas e fugir da responsabilidade da minha vida, desta vida. Uhum. Até porque consciente eu estou que nesta vida o meu personagem é o menos pior de todos os outros que ficaram para trás. Só alguns 3 ou 4 que nos deram chance de, por merecimento, de ser alguém de valor. Isso ajuda a navegar tendo norte. Só que quando a gente quer navegar nas emoções e os sentimentos, sem saber para onde vai, qualquer porto, qualquer caixinha serve. E minha caixa está lotada. Essa percepção, onde é que vi esse sentimento? Veio agora na hora de eu começar a falar. Não foi programado. Na hora de eu pedir a palavra e começar a falar, a emoção veio. Uhum. trabalho ainda continuará, né? Uhum. Uhum. Eles aproveitam toda e qualquer oportunidade. Às vezes, né? Por isso que a gente vai para os psicólogos, né? Para os terapeutas. A gente precisa falar, a gente precisa botar para fora dessa forma. O que está acontecendo com a gente? E pelo que eu entendi, em muitos casos, até nos consultórios dos terapeutas e nos consultórios dos psicólogos, tá? Existem desencarnados que auxiliam o trabalho. Não necessariamente é o mentor da pessoa, tá? Não necessariamente é o mentor do terapeuta, o mentor do psicólogo, tá? Mas são equipes que trabalham auxiliando esses profissionais aqui na superfície da Terra na hora do trabalho deles. Existe essa organização lá das cidades astrais e dos planos superiores para que seja dada essa assistência aos encarnados, sem a pessoa ter o menor Eu conhecimento disso. só queria completar a explicação para o Daniel, né, que me perguntou como é que apareceu. Eu não, apareceu no momento que eu fui falar, e à medida que eu fui falando, a lembrança foi se abrindo.
a imagem dos meus pais, da minha mãe, foi se abrindo. A minha mãe só conseguiu me dar um abraço e dizer que me amava depois que eu adulto, com 45, 50 anos, depois que o meu irmão faleceu. Então era uma dificuldade. Esse núcleo familiar encarnou junto para se tratar. Eu Então, me- a abertura, a intuição, o tirar a tampa da panela, aconteceu no decorrer da minha fala. No decorrer da minha fala, não está programado nada. Ver como é que o processo é diferente com cada um, né? À medida que começa a se expressar, vem o sentimento, né? Porque eu já percebi que a sua mediunidade, ela é muito narrativa. Você começa a declamar, você começa a fazer oração, então a coisa acontece. À medida que você começa o verbo, né? Você começou a usar a palavra, eles trouxeram emoção, porque é ali que está a sua mediunidade, é ali que os mentores têm demonstrado que eles acoplam mais fácil, Olavo. Então, não existe processo certo nem errado, mas você vê que a emoção veio na sua fala. Olha que coisa curiosa. Por isso que eu perguntei também, que eu queria saber com mais detalhes. A minha ferramenta de trabalho a meu favor. Sim, a sua potência vocal, o seu jeito de expressar a mediunidade foi utilizado. É lindo ver isso para te ajudar. Uhum. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada. No estudo da ciência da palavra falada, a gente vê que tem esse, esse ação, esse poder, quando nós utilizamos da luz dos nossos chakras, principalmente o da garganta, para expressar o que tem dentro de nós. E assim dizem que a gente manifesta coisas. E através do que ele estava manifestando, ele estava curando a si mesmo. Ele estava manifestando a própria cura. Sibeli, o meu relato será breve. Hum, Eu senti muito o chakra cardíaco, ele vibrava bastante, é, eu fiquei envolvida por essa bola de luz que eu mentalizei, mas a minha visualização, eu cheguei a visualizar, assim, parecia um homem, eu não sei, numa caverna, algo assim, ele estava com as mãos presas acima da cabeça e ele sumiu. Apareceu rápido assim, ele estava gritando de dor, alguma coisa assim, e ele desapareceu. Era um local escuro, parecia uma caverna. Ele estava com as mãos presas, então, acima da cabeça. Isso veio para mim, essa imagem rápida, e sumiu. E a impressão que eu tive é que eles vão trabalhar em mim fora do corpo, que eu ainda não estou preparada ainda para algumas coisas. Essa foi a impressão que eu tive. Então, o trabalho continua. Eu imagino que fora do corpo eles vão trabalhar bastante comigo. Esse é o meu relato de hoje. sim, mas quando te mostraram essa imagem, o que você sentiu? Ai, eu fiquei com muita pena. Eu achei horrível. Eu achei horrível. Eu, eu, eu vou Mas te falar a verdade. você sentiu que você estava observando uma outra pessoa ou uma personalidade sua do passado que Uma passou outra por aqui? pessoa. E eu vou te dizer quem era essa pessoa. Hum, Era o Dani, hum, era ele.
foi rápido, eu vi a fisionomia dele, mas sumiu. Quando eu vi que era ele, sumiu, desapareceu na hora. Eu achei uma coisa horrível. Eu não sabia o que era aquilo. Foi o que eu senti na hora. E você acha que você teve algum envolvimento naquela vida passada? Do porquê ele foi parar na caverna, todo amarrado? Não sei, pode ser, né? Mas por isso que eu acho que não foi mostrado muita coisa. Talvez eu não esteja mesmo preparada. Então, o trabalho ainda vai ocorrer dessa forma, eu fora do corpo. Quando eu estiver preparada, eu acho que eu vou visualizar mais coisas e conseguir trabalhar de outra forma, né? Porque aí você vai ter que aceitar duas coisas, né? Se isso for verdade, aí tu vai ter que aceitar duas coisas a seu respeito do passado. Não da Uhum, personalidade atual, mas da personalidade do passado, né? uhum, Aceitar que você foi um pouquinho ruim, uhum, e você foi um pouquinho ruim para alguém que hoje é alguém que você ama. verdade. Então, essa vai ser a parte mais difícil de ser tratada. Se isso É, for verdade. Mas é sim. você que vai ter que meditar a respeito e ver o que você sente, Uhum, né? Ver o que você sente aí como verdade, sim, né? Porque pedir para você meditar, você está pedindo, aí você vai pedir para tratar isso, né? Então, o ato de você pedir, ter o início, o livre-arbítrio, né, de iniciar o processo, significa que você já está mais aberta para encarar certas verdades de frente, né? Você se coloca nessa postura. E aí os mentores conseguem ver exatamente o que você consegue trabalhar, até onde eles podem ir. entendi. Mas tudo depende de você, da Sim, sua postura, sim, né? Se a sua postura for, não consigo suportar isso, essa não sou eu, né? Não fui eu, com certeza não é quem você é hoje, né? Mas assim, essa não fui eu, nem no passado, aí você já bloqueia tudo, não dá para trabalhar nada. sim, Hum. Mas você vai assim um pouquinho mais aberta, né? Sempre com a posição humilde de que todo mundo aqui sabe que todos nós erramos. Todos uhum, nós já tivemos umas personalidades assim, bem uhum. ruinzinhas, Bem ruins, né? né? Sim, Sim, não era tudo santo. A gente teve umas personalidades assim, cheias dos problemas, né? sim, Então, já vai assim com essa premissa um pouco mais aberta, com humildade, se aceitando. Porque você sim, não aceitar a personalidade do passado vai criar problema. Então, se aceitando. Aceitando quem você foi, como algo que é passado, não é o presente. E como eu falei para os outros já, se perdoando, né? Pode pedir perdão mesmo. uhum. Pode pedir perdão para ele, né? Não precisa ser Sim, diretamente, mas no teu trabalho interior, tá? sim, Eu me perdoo, isso já passou, eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu peço uhum, perdão, eu amo essa pessoa. uhum, E eu abraço essa personalidade do passado. Eu aceito. Eu amo e perdoo essa personalidade do passado. Eu sinto sim, muito.
Porque isso é só uma faceta que está sendo mostrada dessa personalidade. Essas não são todas as características daquela personalidade. Você não sabe tudo que aquela personalidade sofreu para ser do jeito que era, tá? Então, sem julgamento. Só estou falando isso para que não seja, para que as pessoas que fazem essa meditação não julguem o que aparecer da personalidade do passado delas, nem da personalidade atual. A questão aqui não é se julgar para se condenar. A questão aqui é se perdoar, se amar, se abraçar, se conhecer melhor. Então vai fundo aí no seu trabalho, tenho certeza que você vai conseguir. Ok, agradeço. Vou sim. Vou fazer o que você está falando e é verdade. A gente se sentir humilde de que não foi coisa boa, nem todo mundo foi bonzinho lá atrás, aceitar o que foi, hoje eu já não sou mais assim, eu aceito e quero trabalhar como foi essa personalidade minha no passado e me perdoar o outro e me perdoar. Ser forte, não me fazer de vítima nem de coitadinha e aceitar esse desafio de olhar de frente quem eu fui e trabalhar esse sentimento em mim. Eu vou fazer esse exercício de casa. Agradeço, viu? De nada. Continua prestando atenção aí nas intuições que vão vir, tanto quando você medita, quando está acordada, quando você acorda e acorda com uma sensação, ou até mesmo com memória de sonho. Ok, Tudo isso é pista ok. do trabalho que foi feito durante a noite, né? Quando você estava fora do corpo. Sim, vou prestar atenção. Muito obrigada. Dá Eu trabalho, que né? agradeço. Tem uma coisa curiosa aí, viu? Hum, Porque eu não tinha noção que, pra mim, só eu que tinha feito mal pra Fabi. Pelo visto, ela me fez mal. Então foi essa troca de desfavores, né? Dizendo. eu e o Alexandre também. Vida É, após É, vida. Entrevida após entrevida. Porque a gente não fica só fazendo mal quando está encarnado. A gente faz mal quando está desencarnado também, é né? muito amor, é muito amor. Lá no muito umbral, amor. né? Lá no umbral, esse danado aí fez isso comigo, fez isso e aquilo comigo quando eu estava encarnada. Vou fazer maldade para ele também. Vou me vingar. É, mas não tinha noção da devolução assim, não. Tem, Não, é direto. é assim. Entre tapas e beijos, a gente se liga karmicamente. Uma hora o outro faz, uma hora o outro que consegue vencer fazendo mal para nós, outra hora, né, é a gente que consegue vencer fazendo mal para o outro, pensa que está no topo. Na verdade, a gente só está se entrelaçando cada vez mais, né? Até que a gente aprende a realmente amar uns aos outros. Enquanto isso, a gente volta com os planos encarnatórios de ter que encarnar junto com as pessoas que a gente odiou. Desse jeito. Mas pode falar, Alex, você ia falar, né? Não, não, eu tô só fazendo piadinha. Mas é, cara, a gente se entrelaça e vai e volta, né? Até você começar a se tocar que você tá prejudicando a si mesmo, né? Mais que qualquer outra coisa. Mas chega um ponto, creio eu aqui, que você já ama a pessoa, Uhum. tá? Vai ser difícil você deixar de amar e voltar a fazer atrocidade, porque você já tem um nível de consciência melhor, já se curou, já tá Uhum. Sim. amando, né? Então é pra frente que se anda, né, gente? Depois de tanto É, sofrimento, puxa vida, né? é, mas agora vocês têm a oportunidade de se amar, sabendo
que já foram ruins um para os outros no passado. Exato, exato. Não muda o nosso amor, mas traz mais consciência, lucidez no processo, né? Ex- Autoconhecimento, não é isso? né? Quando eu consegui me lembrar de uma vida passada em que eu estava envolvida com Alexandre, que foi uma vida muito dolorosa para mim, o que ele fez, tá? Foi difícil para você, né? Foi, foi bem difícil. Acho que você ficou uma semana sem falar direito com ele, foi essa? Talvez mais tempo, não sei, por aí. Eu não conseguia nem olhar para a cara dele, tá? Não foi fácil, tá? Não pela parte mental, porque mentalmente, conscientemente, eu sabia que é passado, era outra pessoa, não é quem ele é hoje, Sim, sim, sim. né? Mas o emocional ficou muito abalado. E você acha que eles trouxeram no momento certo, Sibeli? Não. Não, né? Pois é, por isso que eu perguntei. Né? Trocaram até de mentor. Teve um mentor aí que foi destituído do cargo, né? Tadinho. É, Eu acho é, assim que foi até meio sem querer, né? Tava na minha caixinha, botei na caixinha, né? Tava lá no corpo emocional, reprimido, botei na caixinha, esqueci que existia, certo? Aí, num dos trabalhos que ele estava fazendo aqui comigo, o mentor, ele falou uma certa coisa e aquilo que ele falou tocou naquela muvuca, tocou na caixa de marimbondo. E aí, de repente, explodiu. Puf, veio tudo à tona. Jesus. Né? Então, era assim. Aí veio com a memória, veio o sentimento forte, o sentimento que eu tive naquela época, tá? O sentimento de ódio que eu tive naquela época veio à tona e veio a memória junto do que tinha acontecido, tá? Então, por isso que foi tão difícil, porque era uma coisa reprimida e era um sentimento muito forte, com uma memória muito difícil, tá? Do que aconteceu. E aí eu tive que trabalhar aquilo e levei mais de uma semana para trabalhar, assim, um pouco, pelo menos que fosse, para eu conseguir ficar mais equilibrada novamente. Tá? Então, eu fiquei desequilibrada por mais de uma semana, emocionalmente, e trabalhando no psicológico também. Tá? E ali iniciou um processo de cura, não acabou em uma semana, levou anos, tá? Levou anos para curar. Nossa. E eu ainda tenho, aí não é problema com ele, eu ainda tenho, por causa dessas memórias, eu ainda tenho problema com outras pessoas. Que eu me lembrei que essas pessoas estavam lá. Tem alguma dessas pessoas que estavam no grupo, no início do grupo, projeto anterior? Sim. Imaginei. Tinha no grupo e tinha no centro espírita. Tá? E aí. Então pensa bem, imagina. Você vê quem essa pessoa é hoje e você se lembra quem essa pessoa foi para você naquela encarnação. E quem essa pessoa foi para você naquela encarnação foi uma pessoa que te julgou, te torturou e te condenou à morte na fogueira. Tá? É como, sim. E você tá ali vendo a pessoa num corpinho novo, uma personalidade nova e com traços de personalidade ainda iguais àquela personalidade do passado. A pessoa mudou, mas não mudou completamente. Mudou porque hoje em dia essas pessoas não têm o poder de queimar ninguém vivo. Mas o que que eu vi nessas pessoas? No geral, tá? Elas continuam julgando as pessoas. Ainda ficou um resquício, né? Elas ainda continuam se julgando
melhor do que os outros, que estão numa posição melhor do que os outros, espiritualmente melhor do que os outros, então ficam julgando as pessoas, tá? Então, eu tô fazendo não sei o que, então eu tô numa posição muito melhor hoje. Hoje eu sou uma pessoa excelente, né? Eu sou uma pessoa que segue as orientações da Federação Espírita, que seja. Então, eu sou uma verdadeira espírita. E aí fica julgando todos os outros que aparecem no centro espírita como não sendo os verdadeiros espíritas. Então, é disso que eu estou falando. A condição de julgamento continua igual, não mudou nada. E eu estou falando de uma vida de 1.200 e lá vai casquinha. Então, tem mais de 850 anos. É essa parte da cronologia, do time, que às vezes eu não. Vem a memória, mas não vem a data. Sim, Então, eu não sei se isso foi 1800, 1700, eu fico um pouco perdido, porque inconscientemente eu fico tentando assim, vou montar a data para ver quantas encarnações eu já fui e para remontar se eu já fui melhorando, que requitando. Entende? Mas eu não tem fiz, cronologia. eu fiz a cronologia, né? Fez. Eu fiz uma linha do tempo. Todo, De toda a 1200 de... encarnação que eu consegui Isso. me lembrar, eu fui botando na linha do tempo. Uhum. Tem vários, tem vários trechos em que eu não consigo lembrar, né? Eu chamo de gap. Tem vários buracos, assim, tem várias partes que eu não consigo lembrar, mas eu já consegui me lembrar de várias vidas e botar data. Olha, isso é muito legal. É, fica mais fácil ainda quando foi uma pessoa famosa. Ah, tá. E aí Olha, tem, tu acha na internet, né? Os relatos históricos, tu consegue achar data de nascimento e de falecimento. olha, que Período onde coisa, né? você morou, você consegue achar um Te monte de coisa. situa. Se você tiver pelo menos uma bem estabelecida com data, te situa. Aí você fica o antes e o depois daquilo, né? É, mas tem a gente nem sempre foi famoso, né? Então, tem várias vidas assim que eu conseguia situar o ano, né? Tipo, que eu estava viva naquele ano, mas não quando eu nasci e quando eu morri, né? Só o ano que eu consegui me lembrar, que eu tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, estava no sul da França, por exemplo. Era mulher, era camponesa, ou era camponês, ou era que profissão que eu tinha, o que eu fazia, né? E a situação que marcou, algumas situações que mais foram mais traumáticas ou marcantes daquela encarnação. Então eu fiz a linha reta lá, tanto a tanto eu fui não sei o quê, tanto a tanto eu fui não Ah, sei o quê. Eu legal. fui botando assim nos séculos. Interessante, Sibeli. E eu te digo mais uma coisinha. Eu tenho a impressão que eu vou ter que reintegrar essas duas personalidades minhas do passado. Tanto aquele homem romano que eu vi, tanto o padre. Tem que acolher esses dois aqui. Você consegue. Acho, isso aí é um achismo, né? Aí com o tempo, com os trabalhos para frente, a coisa vai sendo ordenada da forma certa. Ah, não é achismo, é verdade. Eu Você tem que sinto se isso. reintegrar. Seja lá quem foi, você tem que se reintegrar. Ah, então é isso mesmo, você reafirmou o que eu achava, né? Mesmo que não Não, seja um fragmento completamente exteriorizado, tá? Um fragmento exteriorizado. Isso é legal de falar, né, Sibeli? é que É, tem fragmento interiorizado também, né? A gente já aprendeu isso. Hum, é. Então, o fragmento é você, a tua personalidade do passado. Eu chamei de fragmento porque está completamente exteriorizado. Mas, mesmo que não esteja completamente exteriorizado, a sua personalidade do passado, que ainda sofreu esses traumas, ainda trazem esses sentimentos para o seu corpo emocional, eles precisam ser abraçados, eles precisam ser aceitos por você. Se você não se aceita, você não se ama. sim. E para você ascensionar, você tem que se amar. Para você amar o próximo, você tem que se amar. Você não pode apenas botar o próximo em primeiro plano e esquecer que você existe.
amar sua personalidade do presente e a do passado. Isso. Se você não ama a personalidade do passado, você não ama a si mesmo. Mas é interessante isso, né? Nem no presente. Porque a maioria das pessoas não tem consciência do passado. É, Então não se ama por completo, né? Porque ainda não teve acesso. Vai chegar uma hora. assim, existem várias formas de trabalhar os nossos traumas que a gente não conversou sobre isso ainda aqui no grupo, tá? Aqui está sendo mostrada apenas uma forma, mas não é a única forma, tá? Os planos superiores nos ajudam em todas as nossas encarnações e entrevidas. Então, existem meios na qual eles têm nos ajudado a gente trabalhar os nossos traumas todos esses séculos, todas essas vidas que a gente teve. E entrevidas. Tá? O que aqui está sendo mostrado é apenas um método, uma forma consciente, lúcida, de trabalhar os traumas. Mas o trabalho de traumas sempre existiu. O trabalho de emoções sempre existiu na história da humanidade. Sempre. Tá? Não é novidade que a gente sai do corpo. A gente sai do corpo, tem uma segunda vida. A gente vive fora do corpo. E na nossa vida fora do corpo, a gente também é tratado. A gente é tratado dos nossos traumas. Durante o dia, durante a vida comum, sempre vai ter, sempre que for possível, vai ter um mentor, um orientador tentando te influenciar positivamente, né? Tentando te auxiliar. Pode não ser 24 horas por dia, mas quando você precisar, vai ter alguém para te auxiliar. Você já nasce com uma equipe, uma egrégora te auxiliando. Não é só um mentor. Tá? Então é uma equipe que te auxilia. Ninguém encarna sem ter o auxílio dos planos superiores. Por pior que seja a pessoa, né? Nós não estamos sós. Tá? As pessoas não percebem, a maioria das pessoas não estão espiritualizadas o suficiente para perceber o auxílio que elas recebem da luz, dos planos superiores, constantemente. Mas o trabalho existe e sempre existiu. Aqui está sendo mostrada uma forma para nós que é uma forma lúcida, em que você tem consciência de que esse auxílio está acontecendo, né? E você participa mais ativamente desse teu processo de cura, em vez de só esperar que o outro faça tudo por você. Esse é o X da questão, tá? Muito bom. É você tomar a iniciativa de curar a si mesmo, tá? E aí eles podem te auxiliar ainda mais quando você toma essa postura, essa decisão. E quanto mais lúcido você tiver, mais informações vai sendo dada para você aos pouquinhos, conforme eles acham que você consegue suportar. Porque o trauma é uma dor. Então, o tanto de dor que tu consegue suportar para trabalhar esse trauma. Né? É trazido à superfície, é trazido para o seu conhecimento, para você ver, para você sentir, para você perceber que isso existe dentro de você e pensar a respeito, meditar a respeito, entender, se aceitar, aceitar o outro, né, que o outro fez para você, perdoar, se perdoar, perdoar o outro. Então, sim, tem que abraçar, tem que haver uma aceitação profunda de si mesmo. Então, tem que haver a aceitação das suas personalidades do passado. Você tem que abraçar amando essa personalidade. Você vai envolver ela com amor e ela vai ser reintegrada com esse amor. E aí você vai ficar bem.
Obrigado pela explicação, Sibeli, foi muito boa. E eu te digo uma coisa, pelo fato de eu estar encontrando com as minhas faces do passado e vendo como eu fui ruim, e tá tudo bem com isso, é um processo tá natural aqui, mas olhando hoje pessoas que eu julgava, achava muito ruins, e eu fazendo essa correlação, tá tudo certo. Tá tudo certo. É só um momento transitório. Elas estão naquele tempo delas. Está tudo bem, assim. Não é para a gente entrar no mérito de julgar, porque a gente já foi parecido ou pior. A gente conversou um pouco sobre isso antes, né? Dependendo do caso, fica muito difícil de você amar o eu inferior da pessoa, tá? É. Então vamos aos poucos. Não, é porque a ficha começa a cair, você entendeu, Sibeli? Eu do passado, eu do presente, assim, cara, já fui tão ruim, então peraí. Vamos, calma aí. Tá? As coisas começam a se correlacionar. Mas no caso, eu estou trazendo para o presente. No presente, se tem aquele alguém que matou fulano, né? Você vê a notícia no jornal, por exemplo. Beltrano matou lá a criança de 2 anos de idade, tá? Imediatamente você vai ter dificuldade de amar essa pessoa. Não, você vai repudiar, é natural, né? É disso que eu estou falando, Sim. tô trazendo para o presente. Nesse caso, nesse tratamento, é uma personalidade sua do passado, tá lá distante, tá? E não só pela distância. Você sabe que você se modificou. Você sabe que você não é mais aquela pessoa. Então é mais fácil você se amar porque você se modificou. É mais difícil você amar aquele cara lá que apareceu na notícia do jornal porque ele não se modificou ainda. Ele tá ruim ainda, Tem razão. né? Ele tá ruinzinho ainda. Aí fica mais difícil de amar o cara. Então foi onde eu falei para amar o eu superior dele, porque o eu superior dele é bonzinho. O eu inferior dele é que tá batendo cabeça ainda, tá titubeando na maldade. Como é que Jesus se comportaria ao ver essa notícia? Ele passou a uma condição que é o que você está querendo dizer, né? Amar incondicionalmente mesmo o eu inferior do cara, né? É, Então, ele já está numa condição, não necessariamente que ele se botou na condição dele, né? Que eu já fui assim no passado. Mas, mas ele já está numa condição em que ele consegue entender tudo a respeito daquela alma, tudo a respeito daquele eu inferior, do caminhar daquelas personalidades todas antes daquele. Ele consegue ver tudo. uma visão global, né? Ele consegue entender bem aquele espírito, aquela alma, aquele eu sou, né? A nível de mental inferior ali, aquela personalidade, aquele ego provisório, né? Que é a personalidade. Então, quando você tem essa visão ampla de todas as vidas, todas as encarnações que a pessoa teve, todas as entrevidas, toda a história do eu inferior que faz parte daquela mônada do eu sou, tá? Você não tem como não amar. Você sente compaixão pela dor e o sofrimento daquela mônada do eu inferior da pessoa. Ficou muito bom. Ele consegue ter essa compaixão. Ele está tão expandido, que tem uma visão tão boa sobre tudo isso, que ele tem essa compaixão. Ele não tem que fazer esforço que nem nós. Uhum. Tá? Então, o que possibilita isso, esse amor incondicional, é a compaixão que ele já tem. Nós é que temos que desenvolver isso. Mas como eu entendo a nossa dificuldade, porque nós estamos aqui ainda, tá? Encarnando, estamos sob a lei do karma ainda.
E eu sei o quão difícil é você ser injustiçado, né? Se sentir injustiçado, ser a vítima, né? Porque você não se lembra das vidas passadas, então você é a vítima. Você não entende por que você está passando por aquela dor, aquele sofrimento naquele momento. Você não entende isso, tá? Então, por causa da nossa falta de conhecimento, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de visão do todo, de todas as vidas, tanto as nossas como as dos outros. O que levou aquela pessoa a ser do jeito que é hoje? Né? Todas as encarnações que ela teve e o que levou na vida atual essa pessoa a ser como ela é hoje. Tá? A gente não tem essa visão perfeita. Por causa dessa falta de visão perfeita, a gente não consegue amar imediatamente o eu inferior do outro. Sim. Tendo em mente essa dificuldade, foi que eu falei. Tente amar o eu sou daquela pessoa. Porque o eu sou daquela pessoa é perfeito. Não é o pecador. Não é o assassino. O eu sou da pessoa é a verdadeira imagem e semelhança dele, dada por Deus. E é o teu irmão na luz. Quem sabe um dia a gente consegue desenvolver esse amor. Eu acho que teve santos, né, que a gente conhece até santos como da Igreja Católica, né? Existem pessoas que conseguiram desenvolver o coração e o amor incondicional para ter essa compaixão por todos. Olha, Então, impossível não é. Outra pessoa conseguiu, então impossível não é. com certeza. Só questão de tempo. É a questão da gente ir devagarzinho, não ficar se condenando também, né? Quando sentir uma coisa assim, ver uma notícia dessa ruim, e ter os sentimentos que vêm à tona, né? Quando ver, sentir que está vindo à tona aquilo, aí pensar em mudar o foco. Em vez de odiar a pessoa, mudar o foco para fazer uma oração, fazer um decreto, fazer um pedido pelo bem daquela pessoa. Já é um grande passo se a gente conseguir fazer isso. Tá? Segurar, É o princípio da compaixão quando tu faz isso. Mas a Sibeli estava viajando nas suas explicações aí, acompanhando, concordando e tentando ver que você explicou muito bem, não eu, né, que ainda estou no caminho, mas como um ser totalmente iluminado agiria, porque inspira, né? Aí você falou muito bem, que ele tem uma visão total, tem uma visão diferente da nossa, né? Não dá para comparar. Sim. Ele olha para uma pessoa, ele vê tudo. Uhum. Ele vê o presente, passado, futuro, vê o sol, vê tudo num lance, né? Ele vê a mônada inteira. Ele não vê Então, só o eu inferior. Nós é que só vemos o eu inferior da pessoa. Se a gente conseguisse ver a mônada inteira, que é todos os corpos da pessoa, tá? Nós conseguiríamos ver os recordes acásticos da pessoa e conseguiríamos entender muito melhor o outro. por que que o outro chegou a ser daquela forma, talvez, né? O que não significa que a gente tem que deixar fazer o que quiser, né? A lei e a ordem tem que ser imposta, né? Tem que ter lei, tem que ter uma certa justiça humana para que exista aí um respeito à vida humana, né? Não só a dos outros, mas a nossa, né? Não é deixar o assassino fazer o que quiser. Ah, não, aí vira bagunça, né, Sibeli? Exato. Então, dizer que ama o outro não significa permitir com que ele faça o que ele quiser. Tem que ter uma organização. É uma pessoa que necessita de auxílio. Tá? Inclusive, vai sofrer as sanções todas da terra e do karma, né? Exato. Então, tem que ter disciplina. Então, o amor também é disciplina. Uhum. Tratamento psicológico é disciplina,
né? No caso, vai para a prisão, se for possível. E se a humanidade conseguir evoluir o suficiente, seria muito bom que existisse um auxílio psicológico nas prisões. E que as prisões não fossem um ambiente tão propício ao desenvolvimento de criminosos. Né? Porque às vezes a pessoa chega lá já era meio ruinzinha. Depois que sai de lá, sai pior. Faz escola, né? Esse é que é o Pois é. problema. Uhum. Então, quem sabe um dia a sociedade aí evolui o suficiente para conseguir tratar das pessoas que têm esses problemas, que cometem crimes, né? Conseguir tratar psicologicamente dessas pessoas para ver se elas conseguem ser pessoas melhores, em vez de sair da prisão pior do que já era. Ou nem sair, né? Acaba morrendo lá. Aí vai ser mais um a ser um sofredor e um perturbado no umbral. Com certeza. Mas enquanto isso, a lei é necessária, né? Tem que ter uma organização. Enquanto isso, a gente vai praticando aí o amor a si mesmo, se abraçando, se aceitando, tentando, assim, dessa forma, compreender os outros que estão ao nosso redor, né? Os parentes, os amigos, os conhecidos, os malucos na Bem, rua. eu acho que a gente faz coisa aqui que é inacreditável, até inesperada nessa vida, né? Talvez. Porque a maioria das pessoas vão trabalhar isso mais pra frente, quando desencarnar, né? Há casos e casos, né? Então, como eu te falei, já teve estava falando da vida dos santos, né? Por exemplo, daqueles que se tornaram santos da Igreja Católica, por exemplo. E existem vários outros, né? Que em outras religiões, inclusive. Quando é o momento certo, né, a pessoa vai, o eu sou, o espírito vai se desenvolvendo, né? O eu inferior vai melhorando com o tempo, vai sendo uma personalidade cada vez melhor. E esse é um processo natural. E a pessoa desperta, independente da filosofia, independente da religião, ela começa a se despertar para isso, para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa melhor. Então, esse é um processo que sempre existiu na humanidade. Apesar da civilização ter sido assim um pouco mais rude, né? Um pouco menos, uma sociedade menos desenvolvida, mas o indivíduo em si, ele conseguiu se desenvolver a ponto de conseguir ascensionar. Então, muitas pessoas ascensionaram, mesmo sendo uma era difícil, Uhum. de pouca luz. É um desafio grande, né? Uhum. Ascensionar numa era de pouca luz.